Espiritismo sem mistério. Boa tarde! Estamos dando início a mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Eu sou Bárbara Machado, estou aqui mais uma tarde de estudo com vocês, juntinho, mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 23. Agradecendo a oportunidade às Casas André Luiz, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova de Comunicação. Lembrando a vocês que agora estamos de casa nova, novo site, portalmundomaior.com.br. Vamos migrar toda a programação para esse portal que está lindo, com todos os programas. Lá você pode acessar. Se você que está chegando hoje aqui, é a primeira vez que o nosso programa está tocando o seu coração, você pode entrar no portal Mundo Maior e acessar todos os capítulos anteriores e estudar desde o início o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa que vai ao ar de 15 em 15 dias, às terças-feiras, às 16 horas. Vamos também dar aquela boa tarde para os nossos queridos sócios, amigos da Boa Nova. Sem vocês, fica difícil nossa construção do mundo de regeneração, o nosso tijolinho. Se você ainda não é amigo, sócio da Boa Nova, você pode entrar no nosso novo site, o portal Mundo Maior, e se associar também. Toda contribuição é muito bem-vinda. Junte-se a nós. E você já sabe, mas eu vou repetir os telefones. Se você quiser mandar a sua mensagem, deixar a sua perguntinha, você pode ligar no 011 2457 7000. No WhatsApp, 011 também, DDD de São Paulo, 99 643 3827. Anote aí, mande a sua pergunta para nós. Agradecendo a toda a equipe da TV, do Backstage, que proporciona que esse programa possa chegar à tua casa, chegar ao teu lar. Hoje, se você recebeu uma mensagem de alguém que está triste, que não está muito bem, compartilhe, mande esse programa. Toque o coração daquele seu amigo que hoje disse que estava com a cabeça meio tristinha e com problema. Compartilhe com seu amigo. Você também vai estar sendo um anjinho na vida de alguém. Também é uma maneira de você divulgar esse trabalho tão lindo de amor. Então, vem, junte-se a nós. Irmã Eliana, boa tarde. Hoje, iniciando o capítulo 23, Moral Estranha. Estamos aqui ansiosos, de caneta na mão, para anotar tudo aquilo que você está trazendo com luz, amor e nos envolvendo nessas palavras. E o tema preparado pela nossa querida comunicadora hoje é Os Estranhos Universos Apontados por Jesus. Desafios de Novos Horizontes. Irmã Eliana, boa tarde. Boa tarde, nossa querida fiel, Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, a nossa convidada especial para apresentar, está conosco nesse programa, Bárbara Benevides Machado, lá do Espírito Santo. E hoje, estando aqui conosco no município de Campinas, veio fazer uma visita e é uma grande amiga de muitos anos. Amiga da doutrina, amiga do caminhar com Jesus, amiga de crescimento. Vamos avançando. Hoje, capítulo 23. Terminamos o capítulo 22, que foi muito bonito, foi todo ele feito com a nossa querida Ana Ariel, e hoje entramos no capítulo 23, Moral Estranha.
Quão importante compreendermos qual o significado dessa estranheza. Vamos pensar, inclusive, o que significa essa terminologia. Nós vamos aprofundar esse conceito, porque se nós conseguirmos pensar filosoficamente, ou nem precisa ser filósofo como a gente aprende na escola, no banco de escola, mas o livre pensador, a, aquela pessoa que não está só dormindo, está acordada para as coisas, é o perguntante. Quando a sua criança que pergunta tudo por quê, que isso, aquilo outro, não morreu, não adormeceu. Ela continua viva eternamente e você continua perguntando as coisas e para as coisas e dialogando com a vida para que para que ela possa trazer respostas novas para você. Um grande abraço, nosso carinho, nosso apertado carinho mesmo, esse apertado abraço e apertado carinho, para que você sinta a nossa presença em sua vida. A nossa voz tem esse sonho, esse desejo, sabe? É um alvo que nós queremos atingir, emocionar você, alcançar os sentidos de sua vida, trazer uma contribuição. Muitas pessoas passam ao largo do capítulo 23. Estudam porque ali na casa tem, você ouve de forma superficial as questões ali trazidas, mas geralmente a gente tem uma dificuldade de adentrar o capítulo, porque realmente ali o Cristo vai trazer uma dimensão inesperada, porque nós precisamos entrar no mundo do inesperado, não do mundo esperado, porque o mundo esperado por todos nós é um mundo que destrói, que compete, que pensa em levar vantagem em tudo, que pensa em acumular, em ter cada vez mais. E é um mundo em que Jesus vem realmente dizer que esse não é um mundo, não é o reino dele, não é o reino do Pai, não é o reino do céu. E nós não somos felizes, porque se nós olharmos esse mundo desde sempre, guerras, destruição, quase que o planeta acaba e recomeça, é um movimento de ascensão, progresso, e depois declínio, estagnação, longo tempo, com uma Idade Média, longos, longos séculos em silêncio para que nova movimentação prossiga, surja no terreno humano e da evolução humana. Então, moral estranha está nesse momento de nossa vida, no momento da nossa alma se transformar em uma alma buscadora. Aí é a grande terminologia. Você começa a estranhar realmente os- as coisas que você tem vivido, os comportamentos que você tem tido, você começa a ver o mundo com uma outra lente, uma outra ótica, porque Jesus é isto. Ele não veio agradar a cada um de nós nos nossos anseios ou desejos, ou o que nos faz sentir confortáveis no mundo materialista, no ter das coisas, no mundo do ter, do capital. Eh, A gente começa a ficar infeliz, porque as controvérsias acontecem, as negatividades nos alcançam e avançam. E é um mundo incerto e inconstante. E onde está a saída, então? Moral Estranha vem nesse momento nos trazer estas reflexões. Então, prepare o seu coração para passar aqui conosco algumas semanas, talvez 2 a 3 semanas de estudo aqui, ou só 2 encontros. Não é um longo capítulo com longas digressões, mas são profundas, porque é o momento em que o Cristo pede a nós um tanto mais. Pede a nós que avancemos um passo a mais. Então, o que que é moral estranha? Nossa, pessoa tem uma moral estranha, ou essa pessoa é meio estranha, ela tem hábitos estranhos, ela não anda como eu ando, ela não corre todo dia, ou ela, sabe, quando as pessoas têm um jeito de ser que não se parece com a maioria. Jesus não era semelhante à maioria, era um profeta, ele era um estudioso, ele conhecia a lei, ele pregava a Torá, mas havia nele algo que tocava os corações. Não é só pelos prodígios que ele realizava, pelas curas, era uma presença. Ele caminhava com uma certeza de Deus dentro de si, inabalável. Uma paz que não é uma coisa morna, amorfa, sem tomar partido de nada. Não, ele se expõe
a sua verdade, ele não tem medo dos doutos, das letras. Não era submisso a nada, somente ao Pai, somente a Deus. A submissão é perigosa, amadas. Não que sejamos insurgentes ou estamos aqui dizendo que sejamos rebeldes, né? Rebeldes sem causa. Não. Nós temos aí quando a gente estuda, por exemplo, o Credo Espírita, é maravilhoso aqueles 2, 3 parágrafos ali que trazem um mundo de reflexões para nós dentro do moral estranho. Se a gente pensar em tudo aquilo que está escrito ali, item por item, você vê que a moral estranha cabe lá dentro. A gente até pode, no próximo, tentar fazer um paralelo e trazer aqui para a sua inteligência, para o seu coração, para que você compreenda as dificuldades que você tem muitas vezes em seu lar para se tornar um verdadeiro cristão. Geralmente na juventude os jovens são tomados por um arroubo, né, por uma alegria, por uma febre, né, bem bonita que mais tarde vai se apagando, porque ele vê o mundo adulto que não corresponde àquilo que ele anseia, àquilo que ele busca. Ele perde as lideranças. E a primeira liderança é aquela que está dentro de você por você mesmo. Não pode morrer em você o seu líder interior. E esse líder interior tem muito a ver com alguém que você escolhe, nomeia lá fora de você, com quem você quer se parecer. E Jesus nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, escreve, né? Aqui, nesses textos bíblicos maravilhosos, tá? Encontramos esta inscrição. Então, nós temos que conhecer o que ele pensa, o que ele fala, como ele está. Uhum. Em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de estudo, a gente fez uma tradução evangélica, nosso querido Chico Xavier estava vivo, a gente levou para ele, foi muito lindo o encontro entregar esse livro para ele. Doutrina Espírita, então recebemos uma pequena psicografia do nosso instrutor. Apresenta neste corpo de conceitos cristãos a proposição eterna, em detrimento das proposições transitórias, ou da proposição, está no singular, transitória e efêmera da vida materialista. É estranho para aquele que crê que tudo passa pensar que existe a eternidade, não é? Você já trabalhou com o conceito da eternidade no dia a dia da sua vida? Será que nós não mudaríamos hábitos, palavras, decisões de vida? É estranho para para aquele que permanece em viciações das mais diversas, olhar aquele que busca aperfeiçoar-se por afeiçoar-se às virtudes. Começa a conhecer, nossa, isso é virtuoso, isso é vicioso, eu quero mudar isso em mim. Será que já não é estranho para nós quando esta pessoa deixa de comer carne, por exemplo, em prol dos animais, ou passa a não querer mais fazer fofocas ou comentar da vida alheia? Nossa, ela ficou estranha, mais quieta, recolhida. Começamos a ficar diferentes, a esse status quo vigente, de submissão a uma regra destrutiva de vida. O que é destruidor? Você reunir-se para apontar defeitos alheios tão somente. É estranho para aquele que ama exigindo permuta, quer dizer, toma lá, dá cá, eu te dou, você me dá, se você não me dá, eu não dou, e aquilo tudo, né? Compreender que aquele que ama por amar, sem impor condições, amor incondicional. Aí, não é isso, é idealismo, romantismo, não existe amor incondicional. Existe, ele para ser amor precisa ser sem condições, senão ele não é amor. Ele é troca, ele é permuta, ele está no terreno ainda sensório de prazeres, de bem-estar pessoal, de curtíssimo prazo, algumas horas, alguns dias. O amor incondicional pensa em séculos, ou pensa em uma existência, 10 anos. Ele não tem pressa, ele espera. É estranho para aquele que vive para servir a si mesmo ser chamado para acompanhar aquele que vive para servir ao próximo. Ele não entende, nossa, você é estranha, você vive para trabalhar para o outro, e aí? E os que estão em casa, e o lar? E esta unificação de sentidos? É estranho para aquele que encontra almas que vão ao martírio por ideais, quando não consegue renunciar nem algumas horas para atender ao próximo. Enfim, é estranho, estranha moral, parece, ao mundo, daqueles que vivem segundo o individualismo. Encontrar almas vivendo em fraternidade,
prestando serviços reais ao outro, evidenciando assim a máxima de amor a Deus e ao próximo. Aprendiz do Evangelho. Diz então esse querido ser que psicografou esse texto, aprendiz do Evangelho, que está a encaminhar uma proposição de vida onde amarás mais ao seu próximo que a si mesmo. Olha que linda. E amará a Deus mais que ao seu próximo. Essa é a anunciação. Está nos capítulos das virtudes. Leiam, é lindo, é lindo, é lindo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Depois, ama seu próximo, por último, a ti mesmo. Mas para aqueles que se comprazem, né, aqueles que se comprazem uma vida de serviços a si mesmos, e há alguns escolhidos que aplaudem suas escolhas e que, por necessitar deles, lhes prestam honras, essas proposições do Cristo amado serão sempre estranhas, estrangeiras, muito estranhas. Estranhas a um grau que fomentará revolta, ódios, dilacerações, calúnias, até mesmo expatriações, degredos, exílios, ou mesmo morte, como ocorreu na cristandade, lá na sua raiz, lá nos seus primórdios. Também vai terminando o texto, nosso querido Eurípides Barçanufo. Na história espírita, encontramos alguns atos de bárbaro conteúdo humano, como a queima dos livros enviados por Allan Kardec a Barcelona, dentro da moral estranha de dar cumprimento às ordenações cristãs do ide e pregai. Chamou-se o Auto de Fé de Barcelona. Colocou todos os exemplares enviados e queimou-se em praça pública no dia 9 de outubro de 1861. É estranho. Ali estava junto, queimando a moral estranha. O próprio Cristo e a crucificação do Cristo se deu aqui. E ele trouxe uma moral estranha. Ele não cumpriu o desiderato. Ele denunciou as vilanias, as mentiras que existiam dentro do sinédrio, dos falsos profetas, dos doutos, que usavam justamente o saber para oprimir. Então, querida alma, querido irmão, querido amigo, nós vamos entrar aqui em uma caminhada linda, maravilhosa. E esses textos nós encontramos em dois dos evangelistas, Mateus e Lucas. Abra a Bíblia, procure Lucas, primeiramente Lucas 14. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus. E, voltando para eles, lhes disse: se alguém vir a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentro de vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, tem 3 reuniões de afirmações do ego. Sabe, não, se a gente estudar as traduções, e aqui cabe um adendo muito importante, odiar era um termo que no siríaco, que era a linguagem em que Jesus falava, né? Que é uma determinação ali do hebraico, de todo o povo daquela região, não existia essa palavra, não existe essa palavra, isso é uma tradução, né? Todos os estudiosos, a gente quando pesquisa, os estudiosos, eles mostram isso, e na própria etimologia da palavra, é amar menos, ou não amar tanto quanto. Quer dizer, que se você não amar a Deus e a caminhada com Deus, tanto quanto você ama seu pai, sua mãe, mas alguém lá atrás fez odiar e está odiar até hoje. Nós sentimos um imenso impulso, em vez de pôr odiar, colocar amar menos. Tanto é que no rodapé do nosso estudo nós já colocamos porque já sabíamos desse ato, né, do quanto a tradução do que foi escrito, e até o que foi escrito, porque eram papiros eram aquele papel rústico né, que é árvore, que se consome, que termina, né? Tinham muitas pessoas que não eram iniciadas em escrita, porque ficou com o povo popular.
Eles copiavam só para guardar sem saber o que significava, porque não sabiam ler e escrever. Não tinham. Só aqueles que eram dados aos estudos aprendiam línguas, não é? Podiam escrever, os escritores, os escribas, eram poucos. Tem tudo isso em torno da grande dinâmica da tradução, para que nós possamos, então, contemplar essas palavras do Cristo, de que tudo que lhe parecer estranho, calma, conta até 10, 5, nossa, isso é estranho. Não rejeite, espere, hum, observa mais, não tenha tanta certeza. Não é porque fulano, beltrano, ciclano diz. Espera, se você diz também. Você pode dizer, minha fala é só toda do Cristo e dos grandes cristãos que já passaram. Eu não tenho nenhuma autoria de nada. A minha fala aqui é uma reunião de estudo sobre outras falas que falam sobre outras falas. Enfim, não é? Posso dizer que eu criei alguma coisa porque eu estaria inventando e que o traje, né, seria assim. Então, essa carta é isso, é estranho. E nós vamos, então, dizer, certas palavras, aliás, muito raras, diz aqui o Evangelho, atribuídas ao Cristo, fazem um contraste, diz ele, singular, que instintivamente nos faz recusar o sentido puramente literal de forma que o teor sublime de sua doutrina não seja afetado. Então, o que que nós vamos pedir para vocês no estudo deste texto? Não se deixe afetar pelas afirmações ou pelas traduções. Busque o teor sublime daquilo que está sendo dito. E ele está falando com quem? Jesus. Com você, comigo, conosco, com os discípulos. Nós escolhemos um texto da Fonte Viva que a nossa querida Bárbara vai ler para nós daqui a pouquinho. É importante esse texto para a nossa compreensão desta moral estranha. Então, o primeiro passo, essas citações são importantes. Vejam, quando, por exemplo, aqui narra em Mateus que quando o João fica preso ali naquele presídio horrível, vai ser decapitado e tudo mais, ele não entende muito o silêncio de Jesus, né? Conta-se, né? É uma tradução, é um comentário, a gente não tem certeza de nada disso, mas é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, porque muitas vezes a gente espera né, de Deus, né? Aí está tendo guerra lá, por que que Deus não para a guerra? Desce como um anjo sobrenatural e põe todo mundo em marcha, muda todo mundo, torna todo mundo meio, né? Zumbi de Deus. Não pode fazer isso, não é verdade? Mas a gente tem essas memórias de heróis, super-heróis, fazendo o trabalho que nós, pequeninos heróis, devíamos fazer no nosso dia a dia. Então, Cristo responde, muito lindo, para os discípulos: João não está vendo o que nós estamos fazendo? A nossa obra não é o belicismo, não é o confronto moral estranha, vejam. Então, Jesus não está dizendo para ninguém odiar o pai e a mãe. É um amar menos a Deus, a causa, a si mesmo também nas suas mudanças. É muito importante. Sabe, e tem a grande história do próprio Eurípides Barçanufo. Conto porque aqui cabe dentro da moral estranha. Ele ganhou o curso de medicina, né? Eurípides Barçanufo, aquele grande médium de Sacramento, Minas Gerais. Mocinho, jovem, autodidata, estudioso, ganhou o curso para estudar medicina no Rio de Janeiro, uma bolsa, algo ímpar, algo dificílimo de se alcançar. A mãe dele adoeceu, nosso querido vovô Meca, adoeceu, e ele olhou bem para aquilo, como é que eu vou deixar a mamãe, não é? E ela acorda de manhã, no dia da viagem, ela vai ver que ele já saiu ou não, e arrumou a mala dele, mas ele desfez a mala. Quando viu, ele já tinha saído para a farmácia ou para o trabalho que ele tinha, e a roupa toda pendurada. Ele não foi para cuidar da mãe. Mas quando ele encontra o Espiritismo lá na frente, com Mariano da Cunha Júnior, nosso querido, temos ali uma intimidade, um carinho, né? Chamamos de tio Senhor Mariano, Tiola, o pessoal de Santa Maria que a gente ama tanto, e aqui deixamos nosso abraço, nossas saudades imensas para Neuza, para todos lá. Ai, que a gente passou tantos anos, tivemos uma formação, uma escola viva cristã ali dentro, né?
Muito lindo, dá saudades imensas, a gente até se emociona, porque foi muito lindo em nossas vidas, todo o tempo que a gente esteve ali junto de Guarina Cunha Sacramento, em Conquista, né, Minas Gerais. Mas então, está escrito, já está narrado né, pela literatura, os literatos que viveram com Eurípides, e conta-se também, e lá, foi lá eu vi essa história, não tinha lido, não. E ele, quando começa a conhecer o Espiritismo, que o médium Aristide responde a ele fica desesperado, bem-aventurados os aflitos, como que Jesus bem-aventura os aflitos? Olha uma angústia causada pela moral estranha de Jesus. Bem-aventurados vós que sofreis perseguição. Ele não entendia aquilo, como que Jesus pode bem-aventurar, aplaudir isto? Ele estava num outro sentido, numa outra busca. E o médio Aristide, que era analfabeto, vem e faz uma digressão, uma psicofonia ímpar, e o coração dele se enche de compreensão e ele se converte. E quando ele começa, então, a estudar o Espiritismo, acompanhar a Mariana da Cunha Júnior, seu tio, o senhor Mariano, e que a mãe começa a ter os achaques de novo e quer tirá-lo, porque ele era vicentino, trabalhava na Ordem Vicentina de Sacramento. Já era uma figura pública, né? Era um professor, tudo mais. O que ele fala para ela? Não, mãe, eu pude deixar a medicina para cuidar de vós, mas não posso deixar Jesus, porque encontrei na ciência, na filosofia de Allan Kardec, todas as respostas que eu buscava, para as falhas e para as estranhezas que eu trazia no discurso do Cristo, ou dos doutos que estudavam o Cristo. E aí ele firmou o pé e não deixou o espiritismo, apesar do imenso catolicismo que o envolvia na época. Então vejam, tem um momento em que você vai desagradar alguém amado de sua família, um ente muito querido, para seguir o seu caminho. Mas o que acontece? Ela era dada a sofrimentos, a dores. Ela se transforma numa grande espírita. Hoje é a vovó Meca das casas das crianças, dos anciões, é uma grande trabalhadora. Veja se o seu filho não tivesse tido a coragem moral de dizer, mamãe, eu deixei tudo que era meu, pessoal, para te cuidar e te amar e fazer jus ao quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Mas não posso deixar Jesus para honrar-te. Quando vós não compreende ainda e não alcança que o Espiritismo tem a sua moral, na sua moral, o verdadeiro caminho que Jesus nos trouxe para que pudéssemos caminhar com Ele e nele. É um testemunho para você. Então, ouçamos na voz de Emmanuel, psicografia de nosso querido Chico, e na voz de Bárbara, que lerá com carinho cada item, e vamos refletindo sobre cada item. Boa tarde, nosso grande abraço. Já já retornamos daqui a pouco, dando continuidade a essas 3 indagações de Mateus, que abre esta moral estranha no dia de hoje, completando com aquele que ama mais a seu pai ou sua mãe, não é digno de mim. Aquele que ama mais seu filho, sua filha, do que a mim, não é digno de mim. É forte, muito forte. Moral estranha. Mas nós vamos ver que não é assim tão forte. E por que que ele está falando isso? Até já. Beijos no seu coração. Amigos, depois dessas palavras tão fortes que tocam tanto o nosso coração, vamos ouvir um pouquinho através da psicografia do nosso querido medianeiro Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, esse texto lindo falando sobre os discípulos. Escute com ouvidos de ouvir, deixe esse texto tocar o seu coração, permita-se ser um discípulo também, talvez um discípulo menorzinho, mas, né, mas dando o seu passinho, fazendo um pouquinho também. Então vamos ouvir juntos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está em Lucas 14. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus,
com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família do coração que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então, o texto já vem nos trazendo o olhar para não só focarmos na nossa família consanguínea, mas aqueles também, aqueles corações que estão ao nosso redor. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então, Emmanuel vem nesse texto trazendo um roteiro do passo a passo de como devemos nos comportar. E continuando. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Então, com esse texto, nós também podemos assimilar a importância de carregar a nossa cruz e a forma e como carregar a cruz, sem reclamações, sem esbrajamentos. Então, precisamos carregar a nossa cruz com a consciência e com a resignação. E aí, Emmanuel continua. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, aqui está a cartilha, como a nossa querida irmã Eliana falou no início do programa, esse tanto mais que o Cristo está nos pedindo, a cartilha de como nos tornarmos um verdadeiro discípulo do Cristo. E agradecendo a você que está nos acompanhando, os nossos sócios amigos da Boa Nova, relembrando os telefones para vocês entrarem em contato conosco no 011 2457 7000 e pelo WhatsApp 011 99 643 3827. Relembrando a vocês o nosso site portalmundomaior.com.br com toda a programação. O portal tá lindo. Clica lá, curte, se inscreve no canal e se torna um sócio amigo da Boa Nova. Irmã Eliana, felizes estamos de sermos convidados pelo Cristo em sermos um pequeno discípulo na seara do Senhor. Bárbara querida,
Tão lindas essas numerações de Emmanuel, que vão nos dando assim uma certeza, um caminhar mais sublime, mais no sentido como dizemos, das nossas possibilidades. Como você disse muito bem, são pequeninos passos, mas, sabe, as gotas fazem o oceano, os grãos fazem as montanhas, cada estrelinha faz o céu estrelado. Então, nós precisamos não cair nas armadilhas da vaidade, de queremos ser grandes, como foram aqueles que o seguiram. Mas aqueles que o seguiram mostraram uma humildade tal, um tamanho tão bonito, com tantas falhas, com tantas imperfeições. O Cristo veio à Terra sabendo das nossas imperfeições. Ele não era estrangeiro, ele era profundamente conhecedor das nossas, dos nossos limites. Por isso que ele vem pedir mais. Ele é mestre, ele não é médico, ele não é engenheiro. O que é o mestre? É o educador. E o educador está sempre disponível a pedir um tanto mais para nós. Então faz aí um minutinho de silêncio. Fecha teus olhos um pouquinho. Lembremos-nos, então, que muitas coisas estão acontecendo à nossa volta, historicamente. E aí na sua vida pessoal, coisas que você não explica, dores profundas. Mas olha à sua volta. Você vai dizer, não, mas as notícias são horríveis, as dificuldades são muitas. É até pior olhar à minha volta. Não. Olha a esperança. Olha a vida. Jesus fala isto. Olha que lindo, os cegos veem. Será que João, ele está falando aqui em Mateus? Ele fala, João não está vendo tudo o que está acontecendo, né? Voltam e digam a João, né? Por que temos de esperar tanta mudança? Olha, em Mateus 11:3, o Senhor é aquele que está nos esperando, ou teremos de esperar mais para mudar tudo? Então eles esperavam um líder político, social, que mudasse tudo para eles. Mas Jesus vinha com a moral estranha. Ele veio pedir para a gente amar mais a Deus do que aqueles que nos amam, ou nos servem, ou nos ajudam. Esquecidos de Deus, vivemos praticamente a maior parte do dia, das horas da nossa vida, centrados no nosso eu. Então queremos que alguém, assim como alguém lá fora, me dá a mim a minha sobrevivência, e eu não vejo que existe um bordado invisível, mãos invisíveis tecendo esse tapete maravilhoso que Deus põe para a gente pisar e passar, que são as tramas dos nossos encontros e realizações na vida. Eu espero algo que ele faça por mim. O que ele está dizendo aqui no Moral Estranha, que é eu que tenho que amar menos àqueles que amam apenas a si mesmos. E traga uma nova notícia para minha família. Então, o que ele diz? Leve para João a nova notícia, diz aos discípulos. Volte e diga a João o que está acontecendo. Ele não vê? Vocês não estão vendo também? Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Olha que lindo! Ele enumera as ações benéficas que estão acontecendo em torno de nós. Os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está ao lado deles. Olha que lindo, não os abandonou. Por que João não via nada disso? Aqui está o estudioso perguntando, né? Tudo estava acontecendo ao seu redor, no país todo, e parece que ele não percebia nada. Talvez seja pela mesma razão, disse esse grande estudioso dessa Bíblia, pela mesma razão a qual eu não vejo o que está acontecendo ao meu redor. Será que eu vejo a vida pujante? Eu vejo os que se curam? Eu vejo os que estão em fé? Será que eu vejo a bondade e a beleza da vida? É lindo. Ele está perguntando para nós isso. Você não vê o que o espera? Não desanime. João também não viu. João se referiu a ele como o maior homem na terra. Mesmo assim, ele precisou ser relembrado. E se ele precisou, quanto mais nós precisamos ser relembrados. Então, quando Cristo chama a moral estranha e revive os ensinamentos, ele está retomando sabedorias que os discípulos já tinham, porque eles eram discípulos, eles eram judeus, eles eram
já tinham estudado a palavra, já tinham ouvido pregadores antes deles. Eles iam liam a Torá, eles conheciam a lei, mas não praticavam a lei. E Jesus veio dar contextura ou textura à lei de amor. E exemplifica o tempo todo, como Eurípides Barçanufo exemplificou o cuidar do mundo, do outro, que o Cristo anuncia a moral estranha para sua mãe, vovó Meca. E ela então se converte. É daí que ele alcança a cura realmente dos males, porque era de fundo espiritual. E nós vamos fechando uma prece singela, Senhor. Continuaremos no próximo encontro. Dá-nos olhos de ver, Senhor, essa moral estranha. Dá-nos olhos de perceber, Senhor. Fecha teus olhos um instante e encontra Jesus. E não ame menos a Jesus. Não ame menos a Deus. Não ame menos as suas tarefas dentro da sua casa espírita. Não ame menos ao caminho que você é posto para fazê-lo de forma mais rica e profícua. Muitas vezes você ama menos para ser um douto, um cientista, para tudo. Mas quando chega na hora das renúncias dolorosas, distâncias, saudades, eu me encolho. E aqui é isto que Jesus está dizendo. Por favor, não conseguirão me seguir se fizerem isto, se não colocarem esta moral como estandarte de vida nas próprias vidas. Boa tarde, com grande carinho nos despedimos. A paz do Senhor esteja sempre no seu coração. Esse capítulo, como nós dissemos, é curto, então vamos seguindo ele. Depois Kardec vem com a parábola do pai e das mães. A última, né? São algumas parábolas. Não vi trazer a paz e a divisão, está vendo? E ele termina. Não há a comunicação, só os estudos de Kardec, porque sempre o Evangelho ele tem uma parte que Kardec reúne com a intuição e toda a orientação do Espírito de Verdade, claro, né? E com a presença dos espíritos formadores desta doutrina, que o auxiliaram na campanha. É uma criação coletiva, não nasceu do cérebro de um gênio, né? É linda a doutrina, porque ela é coletiva. Ela já está dentro dos moldes de uma educação onde a coletividade, ela faz parte da individualidade. Ela não segrega, ela não separa, ela reúne. Sabe? A força da unidade. Então, unamos-nos ao Cristo como membros de um corpo, cuja cabeça, ou seja, cujos pensamentos, cujos ensinos, cujas grandezas e belezas trazidas nos unem a Deus um tanto mais, nos trazem para perto da verdade e da vida, nos encantam, nos iluminam, consolam, nos auxiliam a fazer o percurso com alegria e vida. Moral estranha? Torna habitual para a sua vida. Coloca esse estranho no meio da sua sala. Torna esse estranho conhecido irmão. Deixe que ele ande com você nas manhãs, nas tardes, nas noites. Nas suas angústias, dores, não se esconda dele. Ele não é estrangeiro. Ele só é estranho porque você ainda não o conhece. Como estranha uma terra que você nunca visitou, estranha uma flor que você nunca observou. Com o tempo se torna íntima, irmã e conhecida. O sentido da palavra estranho, aqui no judaísmo, e aqui no siríaco, diríamos assim, disse-nos certa vez um estudioso do mundo espiritual, é desconhecido. Ainda me é desconhecido. Grande beijo no seu coração, Feal, nossa querida Portal, nosso querido Portal, Edi, todos vocês, né? Nossa querida Regina Prata, Guiomar querida, Celina, e essa equipe aí de backstage, e você, querido doador, querido sócio, querido ouvinte, querido participante, vamos prosseguir com a moral estranha. Boa tarde. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.